Vamos então continuar aqui o 14º capítulo, os fluidos. Nós vamos entrar agora na questão 22. O título é Explicação de alguns fenômenos considerados como sobrenaturais, vida espiritual ou psíquica, vista espiritual ou psíquica, vista dupla, sonambulismo e sonhos. Nós vimos na primeira parte, nós já comentamos sobre isso, a colocação do Kardec acerca de fluidos, que através de André Luiz hoje nós usamos a palavra energia, colocamos de alguma outra forma, mas é um estudo muito interessante esse capítulo 14 do Allan Kardec, porque é uma preparação para o próximo capítulo, que é sobre os milagres. Então nós estamos vendo a Gênese toda, são ideias, são teorias, são colocações que o Kardec faz, como síntese, digamos assim, um apanhado de tudo que ele viu, de tudo que ele estudou nas obras básicas e no laboratório que é a Revista Espírita. Nós vamos ver muitas coisas na Revista Espírita que o Kardec não levou para as obras da codificação, porque ele não conseguiu provar, porque ele não sentiu firmeza. E aqui nesse livro, a Gênese, nós vamos ver essas teorias, essas ideias dele, daquilo que ele realmente sentiu firmeza. Então vamos lá, vamos continuar o capítulo, estamos no item 22. O perispírito é o traço de união, entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se realizam no homem fenômenos especiais que não têm sua causa originária em matéria tangível e que por esta razão parecem ser sobrenaturais. É nas propriedades e na radiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da vista dupla ou vista espiritual, a que também se pode chamar de vista psíquica. O nome que o Kardec dá é interessante porque a gente usa até hoje, ele está falando aqui de paranormalidade e não de mediunidade. Então a dupla vista é o desdobramento do paranormal, daquele que tem condições de ter essa dupla vista, ver alguma coisa e voltar. Ela se dá em milésimo de segundos. Então a pessoa, eu vi seu pai no hospital. Eu vi que aconteceu alguma coisa com teu irmão. Isso é dupla vista. A pessoa sai e volta. Quando é uma questão mediúnica, é quando um espírito, por isso mediunidade, plano espiritual com plano encarnatório, com a materialidade da Terra, um espírito coloca uma tela ali, ele mostra como um filme. Um espírito fala para aquele médium que determinada coisa aconteceu. Então aí é mediunidade, dupla vista, ou como Kardec coloca, vista espiritual ou vista psíquica, é a vista espiritual. O perispírito, nós enxergamos no perispírito pelo corpo todo, no perispírito nós não ficamos presos, à questão dos olhos físicos. Ele vai num milésimo de segundo, na velocidade da luz, e volta, vê alguma coisa e comenta, sente, lembra daquilo que ele viu. Nós estamos aqui, isso aqui é paranormalidade. Muitas pessoas são delas dotadas, frequentemente sem o saber, assim como da vista sonambúlica. Nós vamos ver que o Kardec usa o termo sonambulismo, vista sonambúlica, estado sonambúlico, para o que hoje nós chamamos de desdobramento. A doutrina e os estudos espirituais, os livros sobre espiritismo, que vieram depois da codificação, não continuaram usando o termo sonambúlico que o Kardec coloca, por se confundir com o sonambulismo que algumas pessoas têm. Então aqui nós vamos, sempre quando houver a palavra sonambulismo, sonambúlico, dentro das questões espirituais, nós estaremos falando de desdobramento, da saída nossa do corpo físico. O corpo é um envoltório, nós somos espírito, nós nos comunicamos com o corpo através do perispírito. Então nosso perispírito caminha enquanto o corpo está descansando, ou está num estado de meditação, ou num estado de transe profundo,
esta saída, né, do corpo que o Kardec coloca como sonambulismo, nós tratamos nos nossos estudos como desdobramento. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. Então, nós, espírito, nos manifestamos no corpo físico aqui no planeta através do perispírito, e nós, como espíritos, enxergamos pelo corpo todo, né? O perispírito, ele vê 360 graus, ouve com muito mais amplidão de sentidos. Então, a percepção no desdobramento liberto, né? Eu costumo sempre colocar que o corpo é como se fosse um escafandro. Ele não permite que se enxergue direito, ele tapa os ouvidos, ele faz com que se movimente com muita dificuldade. Nós vamos lembrar, do escafandro tem chumbo nos pés, que se movimente todo o corpo com muita dificuldade. Então, esse corpo físico representa para nós que somos espírito um escafandro. Ele prende e ele ilude. O planeta Terra é uma ilusão construída por nós. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente isso. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação do seu fluido espiritual. Vamos lembrar que hoje a gente coloca como energia perispiritual. Esses fenômenos no homem são a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que frequentemente, por hábito, ele os dirige para o ponto sobre o qual se dirige a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova está em que vê tudo igualmente bem com os olhos fechados, e além do alcance do raio visual. Ele lê o pensamento figurado no raio fluídico. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec, onde ele coloca esses fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica na Revista Espírita de janeiro de 1858, novembro de 1858 e julho de 1861 e novembro de 1865. Embora durante a vida o espírito seja fixado ao corpo pelo perispírito, não é tão escravo que não possa alongar sua corrente e se transportar ao longe sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito está preso ao corpo contra sua vontade, pois que sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corporal é a do servidor preso à gleba. Por isso a metáfora aqui, colocação, né, do escafandro que eu faço. O espírito sente, pois, feliz de deixar seu corpo, assim como o pássaro deixa sua gaiola. Serve-se de todas as ocasiões em que sua presença não seja necessária à sua vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, né? A saída do corpo. Né? Nós também usamos o termo desdobramento. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, sempre se realiza durante o sono, todas as vezes em que o corpo repousa e que os sentidos estão na inatividade. O espírito se livra, né? O espírito sai, e aqui ele fala, né, do estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, que tem o título Emancipação da Alma. Nesses momentos, o espírito vive a vida espiritual, ao passo que o corpo vive a vida vegetativa. Em parte, ele se encontra no estado em que se encontrará após a morte. Percorre o espaço, entretém-se com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele próprio.
aqui no nosso canal, em outras colocações, em outros livros, sempre faço essa colocação de que o desdobramento, né, a emancipação da alma, essa saída que nós fazemos todas as noites do corpo, é um treino do desencarne, porque é uma forma, é exatamente o que acontece no desencarne, sai do corpo. Só que no desdobramento nós voltamos no dia seguinte de manhã, no meio da noite, nós voltamos para o corpo. E no desencarne a gente não volta para o corpo. O cordão que une é cortado. Então esta é a única diferença entre o desdobramento e o desencarne. Então o desdobramento é um ensaio. E a gente ensaia todas as noites o nosso desencarne. E como dormir, né, como o desdobramento é prazeroso, como a gente, quando encontra com os amigos, conversa com o mentor, quando a gente tem momentos de trabalho, às vezes a gente até acorda cansado, mas acorda bem, feliz pela oportunidade de um novo dia. Com certeza no desencarne a gente, se tiver com a nossa consciência tranquila, realizando aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós vamos olhar para o nosso mentor, ele vai dizer, olha, acabou, vamos voltar para casa. E a gente vai poder caminhar sem olhar para trás, sem dor na consciência, sem assuntos mal resolvidos, porque a gente lidou cada dia como se fosse o último. Isso é primordial para que a gente possa desencarnar de uma forma mais tranquila. Vamos continuar aqui. O liame fluídico, liame é vínculo, né, ligações. O liame fluídico que o retém ao corpo não é definitivamente rompido senão com a morte. A separação completa não se realiza senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, embora possa estar a alguma distância, ali é instantaneamente trazido de volta, desde que sua presença seja necessária. Então, retoma o curso de sua vida de relação, né, com os outros encarnados, sua vida de relação aqui na Terra. Algumas vezes, ao acordar, conserva de suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos exata, o que constitui o sonho. Em todo caso, traz intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio, a noite é boa conselheira. Assim se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, né, da emancipação, o desdobramento natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., que nada mais são senão manifestações da vida espiritual. E aqui ele coloca uma nota da Revista Espírita, também de setembro de 1858, né, e de janeiro de 1866. Se a vista espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é porque a percepção das coisas não se realiza pela ação da luz comum. Com efeito, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo afetado pelas percepções visuais da alma. Então aqui ele sempre coloca o fluido etéreo, são as energias do plano espiritual, né? Então nós temos o fluido vital que está aqui no corpo físico, todos nós recebemos o fluido vital quando encarnamos como uma carga energética que tem tempo de começo e fim, tem o tempo de duração, e o fluido energético, o fluido cósmico universal no qual nós estamos mergulhados, com o qual nós vivemos, tanto encarnados como desencarnados. E é este fluido que o Kardec está se referindo. Há, pois, luz material e luz espiritual. A primeira, né, a material, tem focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda, né, a espiritual, tem seu foco por toda parte. Esta é a razão pela qual
não há obstáculos à vista espiritual. Ela não é detida pela distância nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é, portanto, clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. A alma envolvida pelo seu perispírito, traz assim em si mesma seu princípio luminoso. Penetrando a matéria por força de sua essência etérea, não há corpos opacos à sua vista. Entretanto, a vista espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Unicamente, os espíritos puros a possuem todo o seu poder. Com os espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela relativa materialidade do perispírito, que se interpõe como uma espécie de bruma. E a gente vê isso muito claro nos relatos, né, do André Luiz em seus livros, né, que nós temos através da psicografia do Chico. Temos todos eles aqui no nosso canal, é só olhar a playlist. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno de segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília. Então aqui é o desdobramento natural, né, durante o sono, ou magnético através de um transe, né, através do passe do dirigente da sessão mediúnica, alguma coisa assim. Segundo o grau de potência da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. É com o auxílio dessa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das moléstias. Existem alguns médiuns, né, que têm essa capacidade de olhar para a pessoa e visualizar um tumor, visualizar o corpo físico por dentro. A vista espiritual dá, pois, percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, funcionam sob condições inteiramente diferentes de todas as demais da vida corporal. Por esta razão, não se podem atingir efeitos idênticos e experimentá-la segundo os nossos processos. Seu desempenho se dá fora do organismo e ela tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não por assimilação com a vista comum, a qual não é destinada a completar, salvo casos excepcionais, aos quais não se pode tomar como regra. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo sua sede na própria alma, o estado desta vista, dessa dupla vista, deve influir sobre as percepções que ela proporciona. Ou seja, o estado da alma, vai influir nas percepções que essa vista proporciona. Por quê? Porque ela vai buscar no conhecimento daquele espírito, né, daquela alma, que é o espírito encarnado, símbolos, palavras para descrever ou para entender aquilo que ela está vendo. Ou seja, ela vai entender e descrever conforme o seu conhecimento, conforme a sua bagagem intelectual. Por isso, sujeita às suas deformações, né, sujeita às suas influenciações, seja de crença, seja de estudo, seja de influência do meio, do tipo de família, do tipo de vida que leva, do tipo de lendas em que vive e por aí vai. Segundo o grau do seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília. 2 pontos. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma moléstia e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão de espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas, né, ali parecidas, às criações fluídicas do pensamento. Tais criações estão sempre em relação
com as disposições morais do espírito que as concebe. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais como as próprias pessoas os representam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagões viam o Olimpo e o Tártaro, assim como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao acordar ou ao sair do êxtase, tais pessoas conservam uma recordação exata de suas visões, elas as tomam como realidades e confirmações de suas crenças, embora isso não passe de um produto de seus próprios pensamentos. E isso se explica uma série de visões e uma série de colocações que, por falta de conhecimento, de estudo, as pessoas colocam como verdades, né? Não existe verdade absoluta. Todas as colocações são teorias que a ciência pode mudar lá na frente. E como Kardec coloca, quando a ciência colocar alguma coisa diferente do que existe na doutrina, nós vamos ficar com a ciência. Há, pois, a necessidade de se fazer uma escolha muito rigorosa nas visões estáticas antes de aceitá-las. O remédio da demasiada credulidade sobre esse ponto de vista é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. O remédio para toda ignorância e para toda credulidade é sempre o conhecimento. Kardec vai sempre bater nessa tecla, é o estudo, é a busca científica das explicações. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam as três naturezas das visões acima descritas. Para as duas primeiras que pertencem os sonhos proféticos, pressentimentos e advertências, né? Nós vamos ver aqui ele citando que mais para frente, no capítulo 16, nós vamos ver a teoria da presciência, a teoria que ele faz acerca desses sonhos proféticos. É no terceiro, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem para o espírito uma realidade às vezes tão nítida que o corpo sofre o contragolpe e se tem visto os cabelos embranquecerem sobre a impressão de um sonho, né? Pessoas que se assustam, passam por tanto medo durante um sonho que o cabelo embranquece. Essas criações podem ser provocadas, pelas crenças exaltadas, por recordações retrospectivas, pelos gestos, os desejos, as paixões, o temor, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Enfim, por outros espíritos com o objetivo benfazejo ou malfazejo, segundo a sua natureza, né? Sejam aqueles que estão colocando essas ideias ou através da boa intenção de nos ajudar, sejam aqueles que estão colocando ideias e sentimentos com a má intenção de nos assustar ou de nos prejudicar. E aí nós vemos de novo ele colocar aqui exemplos que estão na Revista Espírita de junho de 1866, setembro de 1866, e no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, né, que nós vimos, o capítulo 8º fala sobre a emancipação da alma. E nós vamos entrar agora no capítulo Catalepsias, Ressurreições. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é igualmente, mas transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, do que os nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, não têm podido explicar todos os efeitos.
Essa interrupção pode ter lugar pela separação de um membro ou o seccionamento de um nervo, mas também, parcialmente ou de modo geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de emancipação da alma, de saída do corpo, de grande superexcitação ou de preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito já não cuida mais do corpo e, em sua atividade febril, atrai, por assim dizer, a si o fluido perispiritual, o qual, retirando-se de sua superfície, ali produz uma insensibilidade momentânea. Poderíamos ainda admitir que em certas circunstâncias se produza no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular que lhe retire temporariamente a propriedade de transmissão. É assim que no ardor do combate um militar não percebe ter sido ferido, que uma pessoa cuja atenção esteja concentrada em seu trabalho não ouve o ruído que se faz em seu derredor. É um efeito análogo, similar, porém mais pronunciado, que se realiza com certos sonâmbulos, na letargia ou na catalepsia. Por fim, é assim que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários de certos mártires. E aqui ele lembra a Revista Espírita de janeiro de 1868. Então ele está aqui falando sobre a catalepsia, sobre a letargia, essa catalepsia. Hoje nós trabalhamos a catalepsia como um estado de quase morte. Nós vamos ver que aqui no livro A Gênese, o Kardec coloca a letargia como um estado de quase morte e a gente coloca a letargia como um estado de coma, um estado de vida vegetativa. E a catalepsia como um estado aparente de morte. Nós vamos ver aos 29 dias a Dona Ivone Pereira sendo velada ali para o seu enterro, porque ela foi dada como morta, porque isso foi no ano de 1900, quando ela nasceu. A ciência não conhecia, não tinha os mecanismos para estudar o cérebro, para saber se realmente a pessoa havia morrido. Eram pelos batimentos cardíacos, e na catalepsia os batimentos ficam tão lentos e tão baixos que a pessoa é dada como morta. Então ele está colocando aqui, explicando essa insensibilidade que faz com que a pessoa seja dada como morta e depois colocado como uma ressurreição, o que na verdade, isso vai explicar muitos milagres, o que na verdade a pessoa simplesmente é acordada dessa catalepsia. E ele fala aqui dessa falta de comunicação do perispírito com o corpo por determinadas situações. E às vezes as pessoas passam por isso. Eu já passei por isso. De voltar para o corpo e não conseguir comandar o corpo. Isso assusta. Quer abrir o olho, não consegue abrir. Quer se levantar, não consegue levantar. Quer comandar o corpo, mas o corpo não obedece, porque o encaixe no corpo não está bem feito. Por algum motivo a gente está desperto, mas ainda fora do corpo. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, fica apavorado. E quando tem o conhecimento, entra em oração, relaxa, e aí esse encaixe se processa com tranquilidade e voltamos a comandar essa máquina, esta roupagem que nós usamos aqui, que é o corpo físico. A paralisia não tem totalmente a mesma causa. 2 pontos. Aqui o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que não são mais aptos à circulação fluídica. São as cordas dos instrumentos que estão alteradas. Em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e o perispírito não adere a ele senão por alguns pontos, o corpo tem todas as aparências de morto. Situação esta verdadeiramente bem descrita quando se diz que a vida está por um fio. Tal estado pode durar por mais ou menos tempo. Certas partes do corpo podem mesmo estar em decomposição, sem que a vida seja definitivamente extinta. Enquanto o derradeiro fio não for rompido, o espírito pode ser trazido de volta ao corpo, seja por uma ação enérgica de sua própria vontade, seja pelo influxo fluídico estranho, igualmente poderoso. Assim se explicam certas prolongações da vida contra toda probabilidade e certas pretensas ressurreições.
É a planta que volta a viver por vezes com uma só fibrila da raiz. Mas quando as últimas moléculas do corpo fluídico são destacadas do corpo carnal, ou quando este último corpo carnal está num grau de degradação irreparável, todo o retorno à vida torna-se impossível. Então ele está preparando aqui o terreno, nós vamos ver no capítulo seguinte sobre os milagres, né? Preparando o terreno para a gente entender o que foi chamado de milagre, que na realidade são estados que a ciência, hoje é muito mais do que no século XIX, na época de Kardec comprovam piamente. Vamos agora para o capítulo das curas. Como os vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, este fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inocular. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Por isso que os fluidos que emanam de uma fonte pura realizam o que a gente chamou de milagres. E hoje nós sabemos que é uma energia boa substituindo uma energia malsã. Então, no caso de Jesus, um espírito puro, extremamente elevado, né, o governador do nosso planeta, quando ele emitia a sua energia, aquele corpo, mas principalmente aquele perispírito, se reconstituía com as células puras, energéticas, com os fluidos puros energéticos que recebia de Jesus. Ele se reconstituía automaticamente, as células do corpo também recebiam essa energia e se reconstituíam. Então, o que ele está colocando aqui, as intenções que emanam aquele que quer curar, sejam ele homem ou espírito, os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Os fluidos que emanam de uma fonte pura são fluidos puros, energeticamente puros, como o caso de Jesus. De um espírito, um trabalhador, um médium, ele vai emanar dentro da sua capacidade, dentro do seu desenvolvimento moral, dentro da sua reforma íntima, dentro da sua capacidade de transformação, ele vai emanar as suas energias e vai ajudar mais ou menos conforme o seu grau de elevação. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados segundo as circunstâncias. Esta ação é algumas vezes lenta e reclama um tratamento seguido, como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Vamos lembrar que Mesmer é anterior a Kardec e que Kardec estudava muito o magnetismo, né, as colocações, os ensinamentos de Mesmer. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam sobre certos doentes curas instantâneas por uma só imposição das mãos, ou mesmo por um só ato de vontade. Entre os dois polos extremos de tal faculdade, há infinitas variações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e não diferem senão pela potência e a rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito é subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras. 2 pontos. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano,
cuja ação é subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segunda, pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, o desdobramento espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. E aqui ele coloca uma nota para se ver na revista de fevereiro de 1863, de abril de 1865 e de setembro de 1865. E terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se assim o quisermos, humano-espiritual, que é o caso do passe na casa espírita. Ele é misto, O passista está ali recebendo os fluidos do plano espiritual, que conforme a preparação, conforme a atuação, conforme, digamos assim, o filtro que vai ser o passista, essas energias vão chegar àquele elemento que está ali, aquela pessoa, que está ali recebendo o passe. Sempre gosto de usar esse exemplo, porque eu acho que fica fácil de entender. Você pode usar o melhor café, o café colombiano. Você pode usar a água mais pura que existe. Se o coador estiver sujo, o café vai ser ruim. Então, o médium é o coador. Então, pode vir ali espiritualidade amiga, superior, que está participando daquele passe. As energias que estão ali são as melhores possíveis, mas vai depender do médium, da sua preparação, das suas energias, do seu campo fluídico, material, espiritual, que são as energias que através desse filtro vão chegar àquela pessoa que está recebendo. É o passe misto, é o passe que se realiza na casa espírita. Ou, como Kardec coloca aqui, humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam, dá ao humano as qualidades que lhe faltam. O auxílio dos espíritos em tais circunstâncias é por vezes espontâneo, porém com mais frequência é provocado pelo apelo do magnetizador. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode desenvolver-se mediante o exercício. Porém, a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Perdão. Entretanto, tem sido observado em diversas épocas e em quase todos os povos. Têm surgido indivíduos que a possuíam em grau elevado. Nesses últimos tempos, tem-se visto diversos exemplos notáveis cuja autenticidade não pode ser contestada. Até hoje, a gente vê esses fenômenos de cura. Dado que essas espécies de cura repousam sobre um princípio natural, e que o poder de as produzir não é um privilégio, é que elas não saem da natureza e apenas têm de miraculosa a aparência. E aqui ele fala de novo da Revista Espírita, de dezembro de 1866, de novembro de 1866, outubro e novembro de 1867, agosto de 1867, outubro de 1867, são os casos que ele relata de cura na Revista Espírita. E agora nós vamos para aparições, transfigurações. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza.
Este fenômeno não é mais extraordinário do que o vapor, o qual é invisível quando é muito rarefeito e torna-se visível quando é condensado. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é algumas vezes vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida, e outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar à tangibilidade real, ao ponto em que se pode duvidar da natureza do ser que temos diante de nós. A tangibilidade, a possibilidade de se pegar, né? De se segurar ali, naquele espírito que está aparecendo. Vamos lembrar que os fenômenos de materialização, eles se utilizam da energia, da faculdade mediúnica do médium, da faculdade de capacidade que o médium tem de doar ectoplasma mais do que a maioria das pessoas. O plano espiritual se utiliza do ectoplasma do médium, realiza a materialização e esse ectoplasma volta para o médium. Aqui nós estamos falando de aparições que são feitas pela própria energia do espírito que está ali se materializando. As aparições vaporosas são frequentes e sucede muitas vezes que indivíduos assim se apresentam às pessoas a quem tem afeição. Uma grande maioria dos casos tem um médium doador de ectoplasma nessas aparições. São raríssimos os casos onde não existe um médium doador de ectoplasma. Ele pode não saber que é doador, não pode não saber que é médium, mas na maioria dos casos existe. Coisa que na época do Kardec ainda não tinha esse estudo, hoje nós temos, né? Mas existem aquelas aparições que não são, digamos assim, explicadas pelo ectoplasma. Voltando aqui. As aparições vaporosas são frequentes e sucede muitas vezes que indivíduos assim se apresentam às pessoas a quem têm afeição. As aparições tangíveis são mais raras, embora haja delas numerosos exemplos perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja fazer-se conhecido, dará a seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha enquanto vivia. E aqui ele pede para a gente rever o livro dos médiuns no capítulo 6 e no capítulo 7, que ele fala acerca dessas aparições. Deve-se notar que as aparições tangíveis não têm, aquelas que se pode tocar, né, não têm senão as aparências da matéria carnal, porém não as suas qualidades. Em razão de sua natureza fluídica, não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não se trata de carne. Elas se formam instantaneamente e do mesmo modo desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e depois não são vistos mais, sem saber de onde vieram, como vieram, nem onde vão. Não se poderia matá-los, nem os acorrentar, nem os prender, pois que não possuem o corpo carnal. Os golpes que se lhes fossem infligidos os seriam no vácuo. Tal é o caráter dos agêneres, com os quais podemos tratar sem dúvida do que sejam. Com os quais podemos tratar sem duvidar do que sejam, mas que jamais demoram por muito tempo e não podem tornar-se comensais habituais, né? Aqueles que comem, né, na mesa, que estão unidos a uma casa, né? E não podem tornar-se comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Então, agêneres são espíritos que conseguem se materializar, ter algum contato com alguém na Terra, com algum espírito encarnado, e depois sumir e não se comprovar, se colocar que não existe a existência desse espírito. Né? Não existe essa pessoa, que era um espírito que se materializou. A gente vai ver o relato de um agênere na história do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que se materializa ali, o ajuda, e depois o Dr. Bezerra tenta encontrá-lo, tenta localizar aquela pessoa que o ajudou e nunca consegue. Aliás, há em toda a sua pessoa, em seus ademanes são gestos, trejeitos, algo de estranho e de insólito que se relaciona com a materialidade e com a espiritualidade. 2 pontos. Seu olhar,
vaporoso e penetrante ao mesmo tempo, não tem a nitidez do olhar dos olhos da carne. Sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz experimentar uma sensação particular, indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de medo, embora os tormentos por indivíduos iguais aos demais do mundo, involuntariamente se diz dois pontos: eis um ser singular. E aqui ele vai falar dessas aparições vaporosas ou tangíveis ou sobre a Gênesis, na Revista Espírita de janeiro de 1858, outubro de 1858, fevereiro de 1859, março de 1859, janeiro de 1859, novembro de 1859, agosto de 1859, abril de 1860, maio de 1860, julho de 1861, abril de 1866 e dezembro de 1866. O perispírito é o mesmo nos encarnados e nos desencarnados. Por um efeito completamente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer num momento de liberdade, num outro ponto diferente daquele onde repousa seu corpo, com seus traços habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno do qual há exemplos autênticos que motivou a crença dos homens duplos, né? Aí ele vai falar na Revista Espírita de dezembro de 1858, fevereiro de 1859, agosto de 1859, novembro de 1860. E nós vamos lembrar do Eurípides Barçanufo, que tinha essa capacidade, né, de se desdobrar e se materializar num outro lugar. Conhecido o caso do parto que ele fez, né? Que ele avisa os alunos que ele vai sair, ele sai do corpo, vai na casa de uma pessoa que estava em trabalho de parto muito difícil, se materializa, realiza o parto, volta para o corpo. Quando o pai da criança chega para chamar o doutor Eurípides Barçanufo, ele é chamado de doutor, mas ele não é médico, ele é professor, ele avisa que ele já tinha feito o parto, que a criança tinha nascido bem, que era um menino, né, para ele voltar para casa tranquilo. E outros casos, né, dessa bicorporeidade que o Eurípides Barçanufo tinha. Um efeito particular a estas ordens de fenômenos é de que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Os espíritos não se mostram senão quando querem e a quem o desejam. Um espírito poderia, pois, aparecer numa assembleia a um ou a diversos assistentes e não ser vistos por outros. Isto deriva de que tais espécies de percepções se efetuam pela vista espiritual e não pela vista carnal, pois não somente a vista espiritual não é dada a todos, mas pode ser retirada, se for preciso, pela vontade do espírito, daquele a quem não quer se mostrar, como pode dá-la momentaneamente, se ele o considerar necessário. Nós vemos exemplos disso nos livros de André Luiz, né, psicografados pelo Chico, onde o mentor coloca a destra, a mão direita, né, na fronte de André Luiz, e aí ele passa a enxergar coisas que ele não estava enxergando antes. A condensação do fluido perispiritual nas aparições, mesmo até a sua tangibilidade, não tem, pois, as propriedades da matéria comum. Sem isso, se as aparições fossem perceptíveis pelos olhos do corpo, seriam por todas as pessoas presentes. E aqui ele vai falar de exemplos na Revista Espírita de novo, né? Dezembro de 1858, fevereiro de 1859, agosto de 59 e novembro de 1860. O espírito pode operar transformações na contextura de seu envoltório perispiritual e, dado que esse envoltório irradia ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica, pode-se produzir na superfície do próprio corpo um fenômeno análogo, né, parecido àquele das aparições. Sob a camada fluídica, a figura real do corpo pode se diluir mais ou menos completamente e revestir outros traços. Ou ainda, os traços primitivos
vistos através da camada fluídica modificada, como através de um prisma, podem tomar uma outra expressão. Se o espírito encarnado saindo da Terra, se o espírito encarnado saindo do terra a terra se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de uma fisionomia feia pode tornar-se bela, radiosa e por vezes mesmo luminosa. Se ao contrário o espírito é exaltado por mais paixões, uma fisionomia bela pode tomar aspecto horrendo. Ele está falando aqui das manifestações energéticas do perispírito no corpo físico, né? Onde às vezes uma pessoa que fisicamente é muito bonita, mas pelas suas energias, pelas suas tendências, a gente tem uma percepção de que ela é uma pessoa que não é bonita, não é uma boa pessoa. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades dos sentimentos predominantes do espírito, né? Às vezes uma pessoa se transfigura, a pessoa vê ali um rosto horrendo, porque ela está vendo as energias daquele espírito. Ou às vezes numa pessoa com deficiência, com queimadura, uma pessoa com alguma deficiência física, na transfiguração se mostra um ser lindo, porque espiritualmente ele assim o é. É interessante que de uma forma de ficção científica no livro O Amor é Cego, eles colocam exatamente isso que acontece com alguns paranormais ou com alguns médiuns, né? Ao olharem para uma pessoa, verem essa transfiguração, né? De perceberem as características espirituais daquela pessoa. Esse fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivente e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como é o caso das aparições propriamente ditas. Perdão. O que distingue as aparições desse gênero é que, geralmente, elas são perceptíveis a todos os assistentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque elas têm por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. E aqui o Kardec coloca uma nota onde se deve ter uma certa reserva aos relatos de aparições puramente individuais, as quais, em certos casos, poderiam ser o efeito de imaginação superexcitada e, por vezes, uma invenção feita com finalidade interessada. Então, a análise científica, análise do caráter da vida, do modo de viver, das características do caráter daquele médium, daquela pessoa que está dizendo ter ou ver determinadas situações, se torna imprescindível uma análise sempre muito profunda. Perdão. As pessoas tendem a uma certa credulidade por ignorância ou às vezes por querer buscar uma muleta e depois se decepciona. Perdão. E nós vamos para mais um tópico, que é manifestações físicas, né? Mediunidade. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etéreas de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão velhos quanto o mundo, porém comuns nos tempos atuais, dão a chave de alguns fenômenos análogos espontâneos aos quais, devido à ignorância da lei que os rege, se havia atribuído um caráter sobrenatural e milagroso. Esses fenômenos repousam sobre as propriedades do fluido perispiritual, seja de encarnados, seja de espíritos livres. É com o auxílio de seu perispírito que o espírito atua sobre um corpo vivo. É ainda com o mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte e que produz ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que levanta, derruba ou transporta. Esses fenômenos nada têm de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. Vamos lembrar que o vapor estava começando os trens a vapor na época do Kardec.
É igualmente com o auxílio de seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar, não tendo um corpo tangível para agir ostensivamente. Quando deseja manifestar-se, serve-se do corpo de um médium de quem toma os órgãos por empréstimo, faz seus órgãos assim agir como se fosse seu próprio corpo, e isso mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. É pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa, seja para fazer mover em significação determinada, seja para fazer com que ela receba golpes inteligíveis que indicarão as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômenos esse designados sob o nome de tipologia. A mesa aqui não passa de um instrumento do qual o espírito se serve, como o faria de um lápis para escrever, dar-lhe momentaneamente vitalidade pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, tomadas de emoção diante da manifestação de um ser que lhes é querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, pois absolutamente é como se abraçassem o bastão do qual se serve um amigo para desferir pancadas. O mesmo se aplica aos que se dirigem para os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na matéria, ou como se a madeira se estivesse tornado o espírito. Quando se realizam comunicações por esse modo, será preciso imaginar o espírito, não na mesa, mas a seu lado, tal como estaria se estivesse vivo, e tal como seria visto se nesse momento isto se desse. O mesmo se aplica nas comunicações através da escrita. Conceituaremos o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. Através dos estudos, hoje nós vemos no livro Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, que a comunicação sempre se faz perispírito a perispírito. O perispírito ali do médium, que está afastado do corpo, com o perispírito, o espírito desencarnado, que é um perispírito. Quando a mesa se desprende do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com o braço, mas sim a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica, a qual neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar nos balões e papagaios, nas pipas. O fluido do qual ela é penetrada lhe dá momentaneamente maior leveza específica. Quando ela está pregada no chão, encontra-se no caso análogo o da máquina pneumática na qual se faz o vácuo. O que estamos dizendo não passa de comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não da absoluta semelhança das causas. E aqui ele fala para se ver o Livro dos Médiuns no capítulo 4. Depois disso, compreende-se que não é mais difícil a um espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para outro ou atirá-lo a algum lugar. Estes fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, pois pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas sim que ele dá um impulso ao objeto por meio de uma corrente fluídica, na qual o faz mover à sua vontade. Quando se fazem ouvir golpes na mesa ou alhures, adiante, não é que o espírito bata com sua mão, nem com qualquer outro objeto. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. E aqui ele fala de outros exemplos também na Revista Espírita na nota. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes seja estranha, a desenvolver pela palavra ou pela escrita assuntos fora do alcance de sua instrução. Não é raro ver pessoas que escrevem desembaraçadamente sem terem aprendido a escrever. Outros que produzem poesia sem jamais terem sabido fazer um verso em suas vidas. Outros desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecer o desenho, a pintura, a escultura ou a arte musical. É muito frequente que um médium escrevente reproduza sem se enganar a escrita e a assinatura que eram usadas
pelos espíritos que se comunicam através deles quando eram vivos, embora não os hajam conhecidos. A gente vê muito isso nas cartas do Chico, né? Este fenômeno é mais maravilhoso que quando vemos uma criança escrever guiada sua mão, né? Quando alguém pega na mão da criança e escreve. Por esta maneira, pode-se fazer com que alguém realize tudo o que se deseja. Pode-se fazer com que escreva o que se quer numa língua qualquer, ditando-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo seja possível na mediunidade, se nos reportarmos a maneira pela qual os espíritos se comunicam aos médiuns, os quais em realidade não são para eles senão instrumentos passivos. Porém, se o médium possui o mecanismo, se vence as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, enfim, se ele tem em seu cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, está na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho é mais fácil e mais rápido. O espírito não tem mais do que transmitir o pensamento que seu intérprete reproduz pelos meios de que dispõe. E nós vemos nos livros, nos estudos que nós fazemos, os espíritos colocarem que sim, eles vão procurar os médiuns com os quais eles vão ter esse tipo de afinidade para poder se comunicar. Ou seja, um médium que tenha o conhecimento dentro mais ou menos da mesma área, ou dentro daquela situação que o espírito quer comunicar, ou que em outras vidas teve esse conhecimento, ou falou aquela língua, viveu naquele país, e aí o espírito vai buscar as reminiscências daquele espírito, daquele médium que está lá no seu inconsciente, ele vai buscar esse conhecimento para facilitar a comunicação que ele quer dar naquele assunto ou naquela língua que ele quer escrever. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente ligação com os conhecimentos que possuía numa existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. É o que nós estávamos falando. Se foi poeta ou músico, por exemplo, terá mais facilidade de assimilar o pensamento poético ou musical que se pretende reproduzir. A língua que ele ignora hoje pode lhe ter sido familiar numa outra existência. 2 pontos. Daí resulta para ele uma aptidão maior para escrever mediunicamente nesta língua. Aí nós vamos para o tópico obsessões e possessões. Os maus espíritos pululam ao redor da terra como consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade se vê a braços aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as moléstias e todas as tribulações da vida, devem, pois, ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tais. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A gente vai ver isso no livro dos espíritos e no livro dos médiuns, né? Oblitera, né, ofusca, apaga todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito a se manifestar com exclusão de todos os outros. Assim como as moléstias são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Sempre vai ter afinidade. Não um espírito que queira obsediar uma pessoa superior a ele, não vai conseguir, porque ele não vai encontrar. Ele precisa da similaridade, ele precisa da afinidade em alguns pontos para que esta afinidade faça com que haja comunicação. Então não existe, eu tenho um espírito, veio de Marte, né, apontou o dedo e foi o acaso,
né, me escolheu. Não existe isso. É sempre por afinidade, por similaridade que o obsessor consegue atingir aquele que ele quer influenciar. Normalmente ele não planta no obsediado aquilo que ele quer. Ele rega a semente que existe no obsediado e faz essa semente brotar. A uma causa física opõe-se uma causa física. A uma causa moral será preciso contrapor uma causa moral. Para se preservar das moléstias, fortifica-se o corpo. Para garantir-se contra a obsessão, será preciso fortificar a alma. Daí resulta para o obsedado a necessidade de trabalhar para a sua própria melhoria, o que geralmente basta, na maior parte dos casos, para o desembaraçar do obsessor, sem o auxílio de pessoas estranhas. Tal socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação ou em possessão, pois então o paciente perde por vezes sua vontade e seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsedado teve com ele em uma existência precedente. No caso de obsessão grave, o obsedado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É do fluido que será preciso desembaraçar-se. Ora, o mau fluido não pode ser repelido por um mal. Por uma ação idêntica do médium curador no caso de moléstia, será preciso expulsar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Esta é a ação mecânica, porém que nem sempre basta. Será preciso também, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e esta autoridade não é dada senão a superioridade moral. Quanto maior é esta, quanto maior é a superioridade maior a autoridade. O que ele está colocando aqui? Ao diálogo, né? Por isso que a gente não usa mais doutrinador, a gente usa a palavra dialogador. O dialogador que vai lidar com esse espírito obsessor, conversar com ele, fazer com que ele se modifique, fazer com que ele perdoe, fazer com que ele mude a sua atitude, precisa ter o seu desenvolvimento moral, digamos assim, trabalhado. Ele não precisa ser puro, nem tem, né? Não, só espírito puro aqui só teve o Cristo. Mas ele precisa estar no processo de reforma íntima, de reforma moral, de busca pela sua transmutação, pela sua melhora moral, para que ele seja respeitado por aquele espírito com o qual ele vai falar. Porque só na base do eu acho que posso, eu acho que sou melhor, e normalmente quando a pessoa acha que ela é melhor, ela não é, porque o espírito, quanto mais ele estuda, quanto mais ele conhece, quanto mais ele aprende, mais ele sabe que ele nada sabe. Vamos lembrar Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então a qualidade moral e o trabalho, o esforço que o dialogador tem para se melhorar, que vai lhe dar subsídios para que ele tenha qualidade moral para ser respeitado por aquele espírito com o qual ele vai dialogar. Mas nem tudo se resume nisso. Para assegurar o livramento, será necessário levar o espírito perverso a renunciar a seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com auxílio de instruções habilmente dirigidas em evocações particulares, feitas com a finalidade de sua educação moral. Então, pode-se ter a doce satisfação de livrar um encarnado e de se converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a situação, traz seu auxílio de vontade e de oração. Quando aquele que está sendo obsediado busca dentro de si a vontade de melhorar, busca oração, busca a sua reforma íntima, busca se transfigurar, aí o caminho
persiste, porque senão o dialogador pode tirar aquele espírito obsessor que está ali junto com ele e vem outro igualzinho para o lugar. Por quê? Porque o obsediado não muda a sua frequência, não muda o seu pensamento, a sua forma de agir, e por similaridade, né? por semelhança, por afinidade, outro espírito vai ocupar o lugar daquele que foi retirado. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a situação, traz seu auxílio de vontade e de oração. Não é assim quando o doente, subjugado pelo espírito enganador, se ilude a respeito das qualidades de seu dominador e se compraz, né? Tá ali no quentinho, se compraz no erro em que este o mergulhou. Pois, então, longe de auxiliar, ele repele toda assistência. Aí ele não quer ajuda, né? Porque ele acha que o espírito que está ali com ele é seu mentor, é um espírito iluminado, que ele é um missionário, né? Que tudo que ele coloca, tudo que o espírito traz para ele é a pura verdade. Então ele está completamente obsedado e subjugado, né? É o caso da fascinação, né? Sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. Então, a fascinação é mais rebelde e a subjugação é mais violenta. E aqui ele fala para se ver no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a oração é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. A oração é sempre o caminho que nos leva à espiritualidade superior, nos leva a Deus. A oração é sempre o melhor caminho para se resolver todo e qualquer problema. Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra então enlaçado como numa teia e constrangido a agir contra sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui e, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que todavia este o deixe definitivamente, o que se pode ter lugar na morte. Ou seja, ele se liga aos centros de força, né? O que os orientais chamam de chakra. Ele se liga de tal forma que ele vai trabalhar junto, vai ter vai estar jungido, unido, né, ao espírito do encarnado. Então ele não toma o corpo, né, porque o espírito do encarnado não sai do corpo, isso não existe. Mas ele vai trabalhar tal e qual em pensamento e em sentimento que aquele encarnado acha que é ele mesmo que está falando com ele mesmo. Nós vamos ver no livro Sexo e Destino, nós vamos ver lá um dos protagonistas que o tempo todo ele conversa com ele. Ele acha que está conversando com ele, mas ele está conversando com o espírito que vive junto com ele a vida dele, né? É um espírito que está ali no estado, ele está subjugando, ele está vivendo junto e trazendo as suas ideias, os seus pensamentos para o espírito encarnado, a ponto que o espírito encarnado acha que as ideias e os pensamentos são dele mesmo. Então, aquele da possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. A possessão é assim sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito do corpo não pode se operar senão no momento da concepção. Então é na concepção que o perispírito passa a tomar lugar célula a célula junto ao corpo, por isso que nós, através das obras do André Luiz, chamamos o perispírito de modelo biológico, né? O MOB, né? Modelo organizacional biológico, né? É o perispírito que vai modelar o corpo, e essa união se faz
na concepção e ela se separa no ato da morte, no desligar, né, do cordão de prata na hora da morte. O espírito em possessão momentânea do corpo, dele se serve como faria com o seu próprio. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com os seus braços, como teria feito se fosse vivo. Já não é mais como na mediunidade falante, na qual o espírito encarnado fala, transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último mesmo que fala, o desencarnado mesmo que fala e que se agita. E se o conhecemos quando vivo, reconheceríamos sua linguagem, sua voz, seus gestos e até a expressão de sua fisionomia. A obsessão é sempre o resultado da ação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser o efeito de um bom espírito que quer falar e para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado que este lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa, né? No caso da psicofonia, né? do médium psicofônico. A gente vê isso no caso do Divaldo, que às vezes a voz, né, e até a figura dele se transmuta quando é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade como no estado de emancipação e com mais frequência se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam por outro modo. Ele não toma emprestado o corpo, ele se apodera dele, se o titular não tem força moral para resistir. Ele o faz por maldade dirigida contra o possesso, a quem tortura e martiriza por todas as maneiras até pretender fazê-lo parecer até pretender fazê-lo perecer, seja por estrangulamento, seja empurrando ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do infeliz paciente, ele blasfema, injúria e maltrata os que o rodeiam, entrega-se a excentricidades e atos que têm todos os caracteres da loucura furiosa. Os fatos desse gênero em diversos graus de intensidade são muito numerosos e muitos casos de loucura não têm outra causa senão essa. Muitas vezes dão-se ao mesmo tempo desordens patológicas, as quais não são senão consequências e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes enquanto subsistir a causa inicial. O Espiritismo, fazendo conhecer esta fonte de uma parte das misérias humanas, indica o meio de as remediar. 2 pontos. Este meio é agir sobre o autor do mal, que sendo um ser inteligente, deve ser tratado pela inteligência. E aqui ele vai colocar outros exemplos de curas, né, dessas obsessões, possessões, subjugações na Revista Espírita. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas por vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Quando nós falamos da obsessão coletiva, quando um grupo de pessoas é obsediado por um grupo de espíritos com a mesma ideia, com a mesma colocação, e aí às vezes as pessoas mostram para aquele grupo de pessoas, isso aqui é fake news, isso aqui não é verdade, isso aqui não acontece, isso aqui não existe, e as pessoas, por estarem sendo obsediadas em grupo, elas se mantêm de mãos unidas naquele grupo que sofre a mesma obsessão e acham que aquele grupo ao qual elas pertencem é dono da verdade. Não conseguem enxergar que estão sendo obsediadas, né, estão sendo subjugadas, às vezes estão numa possessão e estão numa obsessão grupal. É um grupo inteiro sendo obsediados por um exército também inteiro
que está ali obsediando, da mesma forma que um exército invade uma cidade, subjuga os seus moradores, os espíritos invadem determinados grupos e obsediam, às vezes subjugam esses determinados grupos. Né? Nós estamos vivenciando isso na prática aqui no Brasil, infelizmente. No nosso próximo estudo, nós vamos ver no capítulo 15 os milagres do Evangelho. Como eu falei, nesse capítulo 14 dos fluidos, foi uma preparação para esse capítulo 15. Até lá!